Band News. Entrevista. Pois é, período de férias e a criançada, os adolescentes estão em casa com tempo e disponibilidade para os amigos, mas não só para isso, né? Esse é o período que os pais também têm mais tempo para ter contato com as relações que os filhos desenvolvem com os colegas. E uma relação um pouco complicada para alguns pais é exatamente o início do namoro, principalmente o primeiro namorado ou a primeira namorada, né? Daquele que, assim, até as férias passadas ainda era criança do papai e hoje já está de mãos dadas por aí. Isso quando é só de mãos dadas, né? Saindo para alguma baladinha de final de tarde. Nós vamos conversar agora e recebemos aqui nos estúdios a psicóloga especializada em adolescentes, Camila Miranda. Bom dia, Camila. Bom dia. Camila, qual é a abordagem que um pai ou uma mãe deve fazer a um menino ou a uma menina quando eles chegam em casa falando aí do primeiro namorado, que muitas vezes assusta, né? Quando não tem um diálogo tão longo, assusta. Eu fiquei pensando quando você começou a falar aí das idades, né? Hoje em dia, às vezes eles chegam falando do namoradinho, da namorada aos 8, 9, 11 anos. E tem um adolescente em si que ele traz o namorado. Acho que são duas coisas diferentes, né? Quando você tem 8, 9, 10, 11 anos, você ainda é criança, não é muito um adolescente. E ao meu ver, assim, começam a falar muito de namorados, porque desde pequenininho eu pergunto, cadê o namoradinho com 2, 3 anos? Eu trabalho em escola e vejo também. Os pais ficam encantados quando o filhinho de 4, 5 anos tem um amiguinho muito próximo e acham que é namoradinho. E aí a criança vai ouvindo desde cedo essa menção, essa alusão ao namorado. Os pais muitas vezes compram presentinhos, uma pulseirinha, um bonequinho, um colarzinho. E aí a criança chega aos 8, 9 anos brincando de ser grande, como dizendo que tem um namorado, e assusta os pais, né? E aí eles ficam um pouco perdidos, acho que não fazem nenhuma menção há um pouco tempo atrás que falavam para a criança quanto era lindo ter um namorado, né? Esse é a criança que brinca, talvez que é uma brincadeira, eles querem ser grandes, né? E nesse caso aí, por volta dos 8 anos, como é que os pais podem agir? Aqueles pais que se assustaram, esqueceram que achavam fofo, né? Perguntar do namoradinho, batia da namoradinha. A foto quando a priminha se aproximava do filhinho. Pedia pra dar beijinho, né? Essas coisas todas. Como é que esses pais podem ou devem agir? Aí cada família tem seu padrão, a sua moral, os seus valores. E aí eu acho que precisa deixar bem claro, né? De que criança pequena não namora, que tem amigo. Muitas vezes quando você pergunta à criança, é seu namorado? Como é namorar? O que você faz? A gente fica junto e brinca. Então, é uma diferença, não é um namoro da gente de adulto. Mas, hoje em dia, também a TV, ela apresenta muito namoro como só contato físico, né? A gente tem um Big Brother agora, que eu estava ouvindo a Band News no caminho e o José Simão falou, é uma salada de frutas, não lembro a expressão correta. Mas é pouco assim, um show de diferenças, né? Tá algo meio estranho, né? Então, assim, eles são bombardeados com essas informações constantemente, né? E aí precisa a família esclarecer o que são. Eles escutam muito e a família precisa dizer, olha, isso é coisa de criança, isso é quando você estiver mais velho, mamãe e papai não concordam, aqui não, mas meu coleguinha faz, mas aqui, seu coleguinha, a mãe de fulaninho, e deixar muito claro para você delimitar a criança, né? Pra nem que ela diga que a mãe é careta e o pai é careta. E quando esses cuidados não foram tomados logo cedo, e aí você começa a ter o monstro se formando, aquela situação com a criança já não tão criança, 12, 13 anos, e aí é mais complicado. Eles não se acham mais crianças, pois né? E aí? Acompanhar, né? Tem que fazer um equilíbrio entre você acompanhar a vida dos seus filhos, também deixar uma parte da vida privada, seus amiguinhos, eles começam a querer falar coisas entre só os amigos, precisa também ter um segredo, um pouco de uma vida privada, mas aí o pai precisa, leva no cinema, vai buscar, procura saber quem é, procura saber quem são o pai, a mãe, o coleguinha. Em relação aos namoros, eu vejo às vezes muitos pais, acho que às vezes ainda mais as mães, elas se envolvem com os namoradinhos e ficam tão encantadas quanto a filha. Aí precisa fazer, ao meu ver, precisa fazer um equilíbrio. O namorado é do filho e da filha não, né? Então pai é pai, ainda é quem traz a regra, quem ordena, quem cuida, não pode ficar muito de igual para igual. A gente percebe, talvez sobretudo assim, quando é mais forte aquela vida social mais intensa no final da adolescência, umas diferenças às vezes no trato que é dado a um filho homem e uma filha mulher. Tá? Pode sair mais, tem mais namoradinho, e a filha já é aquela coisa mais
cerceada. Isso é uma coisa que já se percebe também ali no comecinho da adolescência. Isso já pode se originar assim, as primeiras restrições, a primeira diferença por gênero mesmo no tratamento que é dado aos namoros dos filhos. Ainda tem, né? A gente ainda tem, por mais que se fale da igualdade, do respeito, ainda tem, né? Então, as famílias ficam muito encantadas quando o filho traz e fala que tem uma namorada, todo mundo valoriza, todo mundo aceita. A menina ainda não. Então, o filho pode sair, pode ficar mais tempo fora. Ainda também aparece. Não pode ficar assim fora até de madrugada na rua, mas ainda assim a menina acaba tendo um cuidado maior. Mas a gente só namora se tem um menino e uma menina, né? Eu falo, é uma via de mão dupla. Para eu namorar, eu preciso ter um menino. O menino precisa ter uma menina. Então são duas Ou famílias. um menino e uma menina e uma menina, né? Também. Nós estamos conversando com a psicóloga especializada em adolescentes, Camila Miranda. Agora, Camila, como é que os pais podem abrir o diálogo exatamente para que não haja o afastamento, né? Porque alguns adolescentes ficam com receio do pai não aceitar o namorado por algum motivo que seja, ou porque é diferente, ou porque é um pouco mais nerd, ou porque é um padrão socioeconômico diferente, ou simplesmente porque é um pouquinho mais, entre aspas, rebelde no jeito de se vestir, né? E acha que, assim, os pais mais conservadores não vão aceitar. De que forma abrir esse diálogo para que os adolescentes não se afastem dos pais? Tem duas coisas que eu pensei, né? Uma, assim, tem várias situações de TV, de novela, de notícia que desde antes já dá para você conversar com teu filho e a tua filha sobre a convivência social, sobre as regras, sobre ética, sobre relacionamentos. Então, tentar desde cedo ter um diálogo. Quando não dá para ter esse diálogo, ou porque os pais ficam ainda mais envergonhados, ou não tiveram isso quando eram mais jovens, ou na correria não conseguem sentar para conversar, é começar a ouvir. Às vezes a gente se antecipa, a criança, o jovem, eles falam algumas coisas, a gente se antecipa e já sai julgando, pensando muitas coisas. Então, assim, escuta, respira, assim, conta até 10, pergunta no outro dia, se você às vezes não sabe como continuar uma conversa, para ali, escutou, assim, começa a ouvir, para depois você poder conversar. Se você escuta e já fala alguma coisa, o adolescente, ele pode se sentir, assim, muito não é vigiado, mas assim, já julgado, já podado. A gente ouve muito falar na relação entre pais e filhos que o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Nas relações amorosas, isso também funcionaria, você tentar exemplificar com um pouco assim da sua experiência pessoal para o seu filho, como lidar com determinadas situações? Porque às vezes eu já ouvi de duas garotas amigas minhas que concordam com uma tese que eu formulei sem nenhum fundamento, viu, doutora? Que é aquele pai que cerceia muito a criança, a filha, especialmente filha, ou é porque realmente tem medo, né, das coisas adversas que podem acontecer com ela, que não tem nada a ver com a relação que ele estabeleceu com a criança, ou às vezes é porque é aquele pai que aprontou muito quando era garotinho. Fala isso. E pode imaginar que vai ser feita muita coisa com ela também. Ele sabe o que o rapaz pensa quando olha uma menina. Mas o exemplo começa desde casa, assim, a forma, se você está casado ou não está casado. Hoje a gente não tem mais aquela família tradicional, mas você tem um contato de homem e mulher, com o namorado, com a esposa, com a ex-esposa. Então, como você trata o teu parceiro, a tua parceira aí, com as várias constelações? O carinho, a atenção, o respeito, se dá a mão, se é atencioso, se pergunta como tá. Isso já mostra do relacionamento amoroso, também como relacionamento afetivo, não apenas corporal, né? Não apenas do prazer de toque, de corpo. Isso fala assim a gente perceber. Então, também não adianta ficar paranoico, o que você fala, o que não fala em casa, como é que você trata a esposa, o marido, o namorado, etc. Né? Mas também contar algumas experiências com um cuidado, assim, para também respeitar a sua privacidade. Você não vai contar os detalhes da sua experiência, sua primeira vez. Você não vai contar seu detalhe a primeira vez para o seu filho, ele vai ficar completamente constrangido. Vai ser um horror, assim, vai imaginar uma cena horrorosa. Mas, por exemplo, uma mulher dizer, olha, a primeira vez eu procurei ser com alguém que eu gostava. Para a menina ainda é uma situação um pouco, às vezes, mais delicada, não é tão fácil. Os meninos precisam ter cuidado com as meninas, conversar nesse sentido, sem expor a tua... Porque filho nenhum quer saber que pai e mãe namoram ou tem relação assim. Eles sabem, mas não... Não precisa ser tão assim, até né? hoje a gente estranha adulto, imaginando o pai e a mãe da gente namorando, né? Mas poder falar de situações e muito mais o seu dia a dia mesmo, que é o exemplo. Você não...
certo, a gente conversou aqui, procurou dar um pouquinho de dicas para você aí que tem um filho adolescente, ou mesmo uma criança, né, em casa e que já está pensando aí em namorar, principalmente nas férias. Hoje, dia de chuva, é dia de ficar em casa, né, as crianças ficam jogando, vendo vídeo na internet, ali a gente fica meio preocupado com isso. Bom, nós conversamos com a psicóloga especialista em adolescentes, Camila Miranda. Camila, muito obrigada pelas informações. Um dia para você.